gente for pensar, a necessidade nutricional do atleta vegano e do atleta onívoro é a mesma. O que vai mudar é a fonte, da onde vem isso, né? E tudo que a gente tem que o reino animal nos fornece, o reino vegetal fornece também. Ajustando as demandas para o consumo, o atleta só tem a ganhar se ele faz essa transição. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, obrigado, viu? Imagina, conseguimos. Boa. Tentando gravar um tempinho, né? Então, agora foi. Marcela, como eu te falei, né? Aqui a gente não segue script nenhum. Não tem roteiro. Não tem roteiro. Mas assim, pro pessoal que tá assistindo a gente aí, quem que é a Marcela, assim? Como que você... Oi, eu sou Marcela, como que você se vende? Me defino. Assim? Como você se define? Eu sou Marcela, eu sempre gostei de esporte a vida inteira. Já fiz de tudo um pouco, mas me encontrei assim na corrida, daí é o que eu mais faço, que eu mais gosto de fazer. E a corrida foi meio que me guiando em algum momento assim na minha vida profissional, né? Eu sou nutricionista. Antes de ser nutricionista, antes de fazer nutrição, eu fiz comunicação social, trabalhei com marketing. Não sabia. Trabalhei tipo uns 6 anos na área de marketing, de multinacional e tudo mais. E aí não se encontrou? Eu falava, putz, parece que esse ambiente corporativo, certinho e tudo mais, não é pra mim. E eu ficava assim, nossa, mas eu gosto tanto de esporte, de alimentação e tudo mais. Seria tão feliz se eu tivesse feito nutrição. Isso com, sei lá, 25 anos. Daí eu falei isso pro meu marido, ele falou, tá aí, por que você não vai fazer nutrição? Eu falei, não tô velha. Ele falou, velha, com 25 anos. Daí fiz nutrição. E daí fui me especializando em esporte. E no meio da faculdade eu me tornei vegetariana. E daí depois vegana. E daí fui me especializando nessa área também. Então hoje em dia a Marcela é uma nutricionista que atende o público vegano, o público atleta. E sente que faz parte desse meio também. Me considero uma atleta amadora e sou vegana. Então eu acho que a minha vida pessoal e o meu trabalho se misturam muito, assim, por causa disso. E maratonista? Maratonista. Chegando aí na sexta, vai ser. Sexta maratona, sendo aqui que 15 legal. Dias, menos até 13 dias. Vai ser de Amsterdã, De né? Amsterdã, Nossa, friozinho na barriga ou não? Tô, apesar de não ser a primeira, dá um pouco, né? Ainda mais de ser fora, daí tem toda a preparação pra a primeira é fora. viagem. Não, já fiz. Eu fiz Berlim e fiz Buenos Aires. Eu não tenho autoridade pra falar, mas você tem. Atleta vegano, atleta vegetariano, como que fica a parte de suplementação, assim, a questão de nutrientes mesmo pro corpo, assim? Porque existe uma falácia, né? Algo que não é possível, vai perder ringue e tudo mais. Se a gente for pensar, a necessidade nutricional do atleta vegano e do atleta onívoro é a mesma. O que vai mudar é a fonte, da onde vem isso, né? E tudo que a gente tem que o reino animal nos fornece, o reino vegetal fornece também. A única coisa que não tem é a vitamina B12. Então, a gente, todo vegano em algum momento, atleta ou não, vai precisar suplementar B12, provavelmente. Todo o resto a gente tem que entender a demanda do atleta para adequar a quantidade, fonte, etc. Mas é super possível, né? E além de possível, a gente vê hoje em dia, tanto pelos estudos científicos quanto na minha prática clínica e até na minha prática pessoal, assim, eu me tornei vegetariana e vegana depois que eu já tinha feito as primeiras maratonas e tudo mais. Tem uma vantagem se você faz direito, óbvio, mas aí qualquer alimentação você tem que fazer direito, né? Não é só porque é vegana ou vegetariana, ou seja lá o que for. A gente vê, tem uma carga muito grande de antioxidantes, então a gente entende que isso melhora a imunidade, pode acelerar o processo de recuperação, né? A gente tem um aporte
bom, facilitado de carboidrato na alimentação vegana. Eu sempre bato que não é que só tem carboidrato, mas é facilitado. A gente consegue mais carboidrato, que é o nosso principal combustível para treinar. Tem proteína suficiente, tem um aporte muito grande de micronutrientes. Então, ajustando as demandas para o consumo, o atleta só tem a ganhar se ele faz essa transição. Eu tive alguns pacientes assim que resolveram fazer a transição porque assistiram um documentário ou então leram alguma coisa e falaram assim, nunca pensei em ser vegano, mas quero testar. E daí não voltaram mais atrás, continuaram no veganismo porque gostaram muito do resultado. Eu acho que é muito o que você falou, assim, independente se é da dieta, se a pessoa não fizer certo, não vai ter resultado. Exato, exatamente. Não, são as nossas escolhas no dia a dia, tem que ter qualidade. Então, e é possível você ter qualidade, quantidade suficiente através da alimentação vegana. E não é só o vegano, né? A gente ir pro lado do plant-based, né? O conceito whole food plant-based. Então, alimentos de origem vegetal, o mais íntegro possível, o mais natural possível, menos processado possível, e daí a gente consegue oferecer muita coisa, né? Lógico que quando a gente pensa em atleta, ainda mais de alto rendimento, com volume muito alto de treino, às vezes só com comida é diferente. É difícil a gente atingir tudo que precisa. E daí a gente precisa, sim, fazer uma suplementação, ou dependendo da rotina, da correria das pessoas, enfim, a suplementação é super válida, né? Mas daí também tem suplementos e suplementos. Tem suplemento tranqueira, cheio de coisas que não interessam dentro, e suplementos excelentes, né? Isso, tanto suplemento vegano quanto qualquer um, exatamente. Também, mesma coisa. Então, quando você começou a performar mesmo, digo, na maioria, e a gente tá falando de performar de, né, atleta profissional. Assim, no seu caso, né, assim, a sua experiência, assim, quais os benefícios que você mais sentiu, assim? Pra mim, o mais impressionante, assim, foi a recuperação. E energia. E a recuperação, assim, não no dia a dia, assim, mas é muito engraçado eu ver a recuperação de uma maratona para outra, assim, o pós-maratona. Aquela fadiga, né? E o pós-maratona, é como se você tivesse uma porrada, assim, você fica destruído, né, logo depois. Porque, cara, você correu 42 quilômetros, no meu caso aí, de 4 horas pra cima das outras vezes, abaixando cada vez mais. Mas nas 2 primeiras maratonas eu fiquei muito destruída, muito cansada. Na terceira eu já tava com o pezinho no vegetarianismo, já me senti melhor. Nas últimas 2, dia seguinte, lógico, tava com dores musculares, mas tava bem. Numas anteriores cheguei a ficar com febre, assim, sabe, pós-maratona. Porque caiu a resistência. E também eu não tinha muita consciência, eu não era nutricionista ainda, não ia nutricionista, então não tinha medo de comer carboidrato, todo aquele conceito, né? Medo de comer carboidrato. Vegetais, pra mim, o que era? Salada de alface e tomate. Hoje em dia, como vegana, meu prato é um jardim, assim, uma plantação, tem um aporte muito grande de verduras, legumes, e isso faz muita diferença. Frutas variadas, enfim. Então, eu senti principalmente essa diferença, assim, o pós-maratona e a recuperação num dia a dia, de um treino pro outro, você com mais energia para treinar, mais disposição, isso sem dúvida eu sinto bastante. Organizar a alimentação é super importante isso, né? No pré-prova você ter controle do que você vai comer. E não só pré-prova, né? Vegano sofre. Sim. Vegano sofre. Com certeza. Tá melhor, ainda mais aqui em São Paulo, uma cidade que eu falo, o que você quiser comer vegano em São Paulo, você consegue, qualquer hora. Nossa, né? Tem muita coisa boa. Nossa. Mas é isso, né? Tem cada vez mais opções. Como que você tá vendo essa mudança, assim? Não só por pacientes, porque eu acredito que o seu público, vou chutar aqui, é mais vegano vegetariano ou não? Você atende isso? 90% dos meus pacientes. E como você tá vendo, assim, tá crescendo mais? Como que você tá sentindo, assim? Eu acho que sim, eu vejo tanto pelo movimento, né, o volume de consultas, né, de veganos vegetarianos, e também pelo tanto de marcas, restaurantes, opções veganas que estão aparecendo. Tá cada vez mais coisas, cada vez coisas melhores também, né, eu acho que isso é super importante, porque em algum momento também resolveram, é vegano é saudável. Cara, o que é que você está comendo? Não é porque é vegano que é saudável. Né, a gente vê, sempre que você vê, assim, falando em alguma reportagem, alguma coisa falando que a alimentação vegana é melhor para alguma coisa, promove algum benefício para a saúde e tudo mais, eu falo, mas vamos pensar, não é só porque tirou os alimentos de origem animal, isso já é um passo importante para vários fatores, assim. Mas não é o único, você tem que repensar a sua alimentação,
né? Não é só retirar, é repensar e focar em qualidade. E de novo, para qualquer modelo alimentar, né? Isso funciona assim. Igual a pessoa fala que a gente bate bastante também na tecla, né? Pô, você tá comendo batata frita, mandioca frita, tudo frito também. Exatamente. Não é igual hambúrguer, pô, nossa, um hambúrguer vegetal. Não, mas. Qual é o hambúrguer? É o hambúrguer assim, de grão de bico, com quinoa, com aveia. Legal pro dia a dia. É o hambúrguer que imita a carne? Legal também, eventualmente, pra você matar à vontade no fim de semana e tudo mais. Eu lembro uma vez que eu fui. Minha família é de Santos, né? Daí eu tava lá, tem um café vegano e tal, daí teve um festival do pastel. Você conhece a Bruna Matoso? Conheço do Instagram. Assim, não, porque ela também é de Santos. Eu já vi, mas eu não conheço presencialmente. Entendi. E daí a gente tava tendo um festival de pastel. Eu falei, não, vamos, meu pai, minha mãe, vamos comer pastel pra vocês verem pastel vegano. Daí tinha um pastel de frango catupiry vegano. A gente comeu, daí meu pai falou assim, tá vendo? Comeria isso todos os dias, poderia ser vegano. Eu falei, não, pai, não é assim que se você resolver ser vegano, não é assim comendo pastel todos os dias, né? Sim. É arroz, feijão, um brócolis, couve, enfim, frutas. Então é isso, é diferente, né? As pessoas falam, e tem muita confusão, tem muita gente que fala assim pra mim, isso aqui tá. Mas tem glúten, então você não pode. Não. Uma coisa é ser vegano, outra coisa é ser sem glúten, outra coisa, né? Eu acho que tem muita confusão, tem muitos rótulos e as pessoas às vezes ficam muito confusas, assim. Mas o veganismo é muito simples, né? A alimentação vegana de qualidade. Sim, sim. Arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, não tem Não tem segredo, né? Pra onde fugir, né? Você acha que é muito mais o retirar do que o colocar na dieta? É igual, por exemplo, o que eu vejo bastante, tá? Eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de tirar a carne, o frango, o arroz, sei lá, ovo, do que incluir vegetais, arroz, feijão, porque, né, elas já estão comendo isso normalmente. Só que fica, né, aquele, putz, não consigo. Mas, pô, você nunca tentou. Exato. E eu acho que, assim, às vezes, um pouco ao contrário, assim, eu acho que tem muita gente que, não é que tem dificuldade em acrescentar, mas não tem, às vezes, a criatividade e tudo mais. É isso, porque a vida inteira foi um arroz, feijão, uma carne. E eu brinco que é uma salada de enfeite que as pessoas às vezes comem, né? Tipo uma folha de alface, uma rodela de tomate. Então, assim, precisa melhorar isso, o aporte, né, de vegetais. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender muito esse conceito de abusar dos vegetais. Então, eu falo, isso tem que acrescentar. Ou as pessoas estão lá sempre naquele conceito, salada com grelhado. Putz, tirou o grelhado, vou pôr o tofu. Não, você tem que pôr o arroz também, você tem que pôr o carboidrato, você tem que pôr as leguminosas. Então, às vezes, o colocar, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. E por medo, tipo, de engordar, por exemplo. Isso é super comum. Nossa, mas eu tô comendo muito. Comendo mais, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas eu tô fazendo um prato muito grande. Ou me responde assim, quando eu mando o plano alimentar, fala, Marcela, é muita comida? Né? Não tem certeza que eu não vou engordar comendo isso? Como que você trata a informação, assim, principalmente no Instagram, assim? Você acha que é uma ferramenta que tá ajudando bastante, assim? Muito. No seu caso? Não, bastante. Vira e mexe na consulta, a pessoa fala assim, eu vim porque eu lembro que você falou num post e tal. Muita gente falou. Hoje me falaram pra mim, eu comecei a correr, eu tava fazendo uns treinos maiorzinhos, assim, então eu lembro que você falou alguma coisa de intratreino, pré-treino, mas daí também passei em consulta pra deixar mais Eu gostei certinho. do seu, tô acompanhando o seu diário, eu acho legal, assim. Eu é legal até pra o ano que vem você ver o diário de novo e ver de novo, né? Me dedicar mais ao diário, também tá faltando tempo pra fazer tudo que eu quero. Não, porque é legal, pô, imagina que se daqui não sei, 1 ano, 5 anos, vai estar lá, né? Você vai poder ler ainda de novo. É muito legal. Eu fiz quando eu fui pra Maratona de Berlim, eu fiz um bem legal, assim, deixei nos destaques, assim, contei bastante coisa. E daí, às vezes, eu assisto, é muito legal, assim. Mas essa coisa da informação é isso, as pessoas precisam entender que não é só carboidrato, que nem elas acham. Porque tem isso, né? O alimento X é carboidrato, o alimento Y é proteína. Nenhum alimento é só Minha mãe fala isso. Só proteína. Arroz é o quê? Feijão é o quê? Grão de bico é o quê? É tanta coisa. Então, quebrar esses conceitos, assim, eu acho que é uma das missões, assim, das pessoas que trabalham com o veganismo, para dar segurança para as pessoas poderem seguir essa alimentação sem medo. Porque eu acho que rola isso, muito medo, às vezes, de tá comendo muito carboidrato, tá faltando proteína, enfim. É aqui? Ali atrás. Posso dar mais uma voltinha? Não. Meu horário é às 4, ó, são 3h30. Aí, ó, a gente acabou de chegar, olha que eu consegui mais 5 minutos com a Mercedes, ó.
da informação, né? As pessoas, né, o que a gente recebe bastante direct, no caso, dá dobro como suplemento. Ai, é pré-treino, é pra tomar antes ou depois? É pra, né, aquela coisa. Eu imagino a mesma coisa pra você no sentido, é proteína ou carboidrato? É muito engessado, assim, né? E não é, né? Não, e daí quando você pensa que, poxa, pra pessoa quando ela comia carne, o arroz e o feijão eram carboidratos, aí de repente o feijão virou proteína, né? A pessoa fala, nossa, mas como assim? Era carboidrato, virou proteína, daí vou engordar, vou comer muito. Sim. Né? E a alimentação vegana, tudo contribui com um pouco de cada coisa pra gente chegar no total ali da necessidade diária. Né? E o volume é importante, porque os alimentos de origem vegetal, eles são mais volumosos. Eles têm uma baixa densidade calórica. Então, numa porção maior, eles têm menos calorias, menos gordura, menos, enfim, até carboidrato, proteína, sem dúvida. Então, você consegue comer mais com a mesma quantidade de calorias. Então, você faz um prato sem carne muito maior do que o prato que você comia com carne, com a mesma quantidade de calorias, ou às vezes até menos. Então, é como uma pessoa fala assim, nossa, mas eu tô comendo mais e tô com mais fome. Tipo, eu fico com fome rápido depois. É isso, ok, você precisa comer então mais vezes, porque você não tá atingindo o tanto de caloria que você consumia antes, ou que você precisa e tudo mais. E como que você vê a questão de preço, assim? Normalmente as pessoas falam assim, ser vegano é caro, vegano é pra elite. Você já ouviu isso? Não, super, Não, e não é. É se você for viver de produtos industrializados, né? O leite vegano, o iogurte vegano, o hambúrguer. A base da alimentação vegana é comida de verdade que você compra em supermercado, na feira, sabe? Assim, sabe? São cereais e tubérculos, leguminosas, frutas, verduras, legumes, castanhas e sementes. Então, tudo basicão, assim, né? Sim. E lógico, dentro disso aqui você tem variações. A fruta, você pode comer mirtilo. Que aí entra seu papel, né? Do plano nutricional. Exato. E até de questão de preço, né? Se for pensar, leguminosa, a gente pode comer feijão e a gente pode comer edamame, que é muito mais caro. Fruta, cara, pode comer banana e você pode comer mirtilo ou kiwi, que tá super caro, né? Das oleaginosas, você pode comer a semente de girassol, de abóbora, que são bem mais acessíveis, ou você pode comer macadâmia, que é super caro, né? Então, lógico, vai do poder aquisitivo de cada um, do gosto também de cada um, mas o que é caro na alimentação vegana são os alimentos mais industrializados que imitam coisas de origem animal. Só que esses alimentos, eu acho que sim, eles têm um papel efetivo, eles têm que existir. Se você tem possibilidade de comprar, pode fazer parte do seu dia a dia, mas eles não são a base e eles não são necessários para que você atinja tudo que você precisa em termos nutricionais no dia a dia. Então, e aí entraria a parte e exclusivamente da vitamina B12, que aí de fato tem que suplementar. Isso, a vitamina B12 sim. Quais são os sintomas de déficit, assim, para as pessoas, não sei, que estão em transição, que estão vendo aí, que, sei lá, quais são? A vitamina B12, ela tem muita relação com síntese de energia. Então, baixa de energia, uma fadiga maior, se sente cansado, né? Que é um pouco também da característica de quando falta ferro, por exemplo. E ela tem também um papel na cognição. Então, sabe, memória assim, não lembro essa palavra, fica meio esquecido, meio nebuloso, às vezes também pode ter a ver com vitamina B12, com falta de vitamina B12. Sim. Mas não é exclusivo, vamos deixar claro. Sim, a deficiência não é exclusiva dos veganos. Exato. Né? A gente tem alguns dados assim que mostram que cerca de 50% dos veganos têm deficiência de B12, enquanto 40% dos onívoros têm. Então, porque ela tem muita relação, assim, se você consegue absorver bem, se você toma algum outro medicamento que prejudica a absorção, se você não tem alguns fatores internos que você precisa para absorver melhor. Então, não é só porque você é vegano que você vai faltar B12, ou porque você é onívoro que você vai ter B12 suficiente. Né? Então eu já atendi pacientes onívoros com exames de sangue com a B12 super baixa. E já atendi veganos com uma B12 boa, porque em algum momento, quando eles consumiam, eles conseguiam segurar bem, ou suplementam e conseguem fazer uma boa manutenção. Então não é uma regra. Exato. Eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo as nossas proteínas, a gente colocou o formato de metilcobalamina do que a cianocobalamina, porque tinha organismos que não absorviam por completo da absorção. Sim. Exatamente. Então, e tem muitos alimentos agora que tem um pouco de suplementação de B12, então já vai aos pouquinhos
colaborando no dia a dia para você com o seu cálcio também, tem vários que já tem, né? E eu acho que o papel da indústria é esse, é você achar formas, né, de contribuir pro veganismo, Sim. fazer bem para a vida das pessoas, né? E a Dobro, acho que especificamente assim, ela tem essa pegada super clean, não, né? Vocês não usam aromatizantes artificiais, nada que fuja dessa base Sim. que eu falo de o mais natural possível. Uhum. É um alimento processado, industrializado? É. Mas a gente tem industrializados e industrializados. Sim. A gente sempre fala, né? Poxa, é um suplemento. Primeiro de tudo, continua se alimentando, a gente só vai suplementar. O nome é esse? É um a mais, é um Exato. suplemento. E aí, de fato, né, a gente tenta sempre buscar ingredientes melhores, porque a gente sabe no final do dia que ingredientes piores são piores e mais baratos. Só que, poxa, a gente não tá falando de preço aqui, né? E aí, né, a gente acaba vendo que algumas pessoas, né, meio que algumas marcas, né, acabam utilizando, mas eu acho que não precisava. E no caso do veganismo, ainda do lado da indústria, a gente percebe que, de fato, por exemplo, proteína comparado com whey é muito mais caro que o whey. Então, assim, tá diminuindo a diferença. Tá cada vez melhor, mas existe. Mas existe, né? Então por isso que, pô, uma proteína é mais cara, mas, poxa, tem os seus benefícios e tal. Exato. Mas é isso. Muito bom. Pô, obrigado carona, mesmo. eu falo. Marcela, obrigado Imagina. demais aí. Desculpa até ficar insistindo pra gente Não, marcar. imagina, deu certo. Não, acontece. Obrigada Imagina, pelo convite, foi ótimo. Trouxe pra você aí umas lembrancinhas da Dobro, alguns chique. produtinhos. Obrigada. Espero que você Adoro. goste e boa sorte pra sua maratona. Obrigada. Poxa, bacana Depois mando demais. notícias. Continuo meu diário. Por favor. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau.